obrigada por todos, obrigada, Renato, pelo convite, boa tarde a todos e todas. Eu trabalho na Stellantis, a Stellantis é a junção aí da PSA com a FCA, só para a gente falar um pouquinho do grupo, e fui responsável pela implementação, a adequação de todas as empresas do grupo aí à LGPD, eu sou responsável por dar privacy para a Sofanhólica do grupo, tá? Então, hoje a Stellantis é a empresa aí que basicamente cuida da montadora, que cuida aí da Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, Ram, enfim, são os carros aí mais conhecidos. E só para a gente ter uma ideia do que é o grupo. Quando a gente pega aqui Brasil, a gente vai ver aí que a gente tem aí uma capacidade instalada de produção de 1,3 milhões de veículos aí por ano, 5 plantas automotivas, 4 centros de P&D e 27 mil empregados, dos quais 23 mil estão aqui no Brasil. O grupo tem uma administradora de plano de saúde, as montadoras, instituição financeira, não tem nenhum artigo dessa lei que a gente não teve que utilizar para implementar a escola, que é a Fundação Torino, ou seja, passando pela lei toda. Então, na verdade, o que me pediram foi para falar um pouquinho aí da nossa experiência, de como é que foi a implementação. Eu só trouxe um guia para a gente falar. Primeiro passo, muito lindo, o que foi dito aqui, conscientização. Você não consegue implementar o LGPD em nenhuma empresa se você não conseguir conscientizar todo mundo, porque, de fato, a gente vive num país que não tinha uma cultura anterior de privacidade de dados. Todo mundo aqui faz cadastro dando CPF. Qualquer loja que você entra, você chega lá, a pessoa assim, qual é o seu CPF? E a gente dava, assim, na verdade, se o pipoqueiro pedisse o nosso CPF, para meio saquinho de pipoca a mais, a gente sapecava o CPF meio feliz, assim, não tinha a mesma cultura. Então, assim, como que você faz pessoas se preocuparem e passarem a dar atenção a isso e mapear esses processos se elas não preocupam com seus próprios dados pessoais? Então, assim, eu acho que o grande passo de se adequar à LGPD ou à privacidade dos dados é trazer essa consciência para as pessoas, para a gente mesmo. Eu achava de fato, assim, o meu maior problema, se eu der meu dado lá na Araújo, sei lá, depois uma pizzaria vai me mandar lá uma propaganda da pizza. Até você vê que não é isso, né? Que a pessoa foi lá e comprou um exame dos Estados Unidos, no Target, e o pai dela ficou sabendo que ela estava grávida, né? Assim, só porque ela comprou o teste, o pai começa a seguir lá propaganda de fralda. Esse mesmo dado que você dá numa farmácia, sei lá se essa farmácia compartilha com um plano de saúde. Estou comprando um remédio para o meu pai. Meu pai é hipertenso, diabético, mas eu dou o meu CPF lá. Então, na hora que chega lá no plano de saúde, a menina fala assim, não, eu quero um orçamento, ok, só um minutinho. Aí roda lá dentro de um algoritmo e volta falando assim, ó, essa pessoa com essa idade é hipertensa, toma antidepressivo, tem diabetes, não, o meu rate não ia estar muito bom lá. Então, quando você começa a ter consciência do que podem ser feitos com seus dados, que tem muita coisa boa, tem muita coisa bacana quando captura seus dados, mas que também tem outro lado, as pessoas começam a se preocupar mais com isso. Você leva isso com treinamento. E mais, você não consegue implementar a LGPD ou adequar uma empresa se as pessoas não souberem o que elas estão fazendo. Quem vai mapear os processos, quem vai colocar lá qual que é o processo, quais são os dados que são tratados, com quem que ele é compartilhado, se interno, se externo, são as pessoas que estão na empresa, não é a pessoa que está coordenando o projeto. É impossível a gente conhecer todos os projetos, todos os processos de uma empresa. Se ele não sabe o que é dado pessoal, porque nome, RG, CPF, endereço é dado pessoal, todo mundo sabe. Mas que aquilo que pode tornar uma pessoa identificada, as pessoas não sabem. Se você não levar esse conhecimento para ela, ela não vai conseguir sequer mapear os processos. Se você não tem um bom mapeamento, você não tem uma boa adequação, porque o mapeamento é a base da implementação aí da LGPD, é a base aí do tratamento dos dados pessoais e do compliance com relação a isso. Então, o nosso primeiro passo foi levar a conscientização para a alta direção, porque ela tem que estar apoiando o projeto, como tem também todas as questões relacionadas à compliance. Treinar. Assim, nós treinamos mais de 9.000 pessoas, dessas 600 a gente treinou presencialmente. A gente foi até as áreas para poder treinar, explicar para essas pessoas o que é dado pessoal, por exemplo, chassi é dado pessoal no nosso caso. Explicar para essas pessoas que um perfil no computador, se você conseguir identificar essa pessoa, isso é um dado pessoal.
Porque eles, de fato, as pessoas não têm essa consciência. Diversas pessoas chegaram para a gente e falavam assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não trato dado pessoal. Sai e falei assim, você lê e-mail, tem assinatura? Olha, deixa eu te contar que você já está tratando dado pessoal. Mudar aquele conceito de que tratar dado pessoal é só quem coleta dado que trata dado, né? Então, assim, as pessoas têm que mapear os seus processos conhecendo o que é um dado pessoal, o que é tratar um dado pessoal? Entender que todo mundo é titular de dados pessoais, porque também era assim, não, eu sou B2B, eu tenho como cliente só PJ, então eu não trato dado pessoal. Você tem empregado? Então você trata dado pessoal. Porque também existe ainda aquela coisa de que é uma lei feita para tratar dado de cliente e mais nada. Então, você só muda isso quando você treina as pessoas, né? E treinar não é chegar, dar um treinamento e o assunto morreu, porque os processos mudam, as pessoas mudam, e isso você tem que estar sempre trazendo, isso tem que estar vivo dentro da empresa. Porque quem vai trazer para a gente que o processo mudou, que tem um novo processo na empresa, são os empregados, de modo geral. Eu não tenho como sair controlando todos os processos que estão ali na empresa. Então, eles que têm que trazer isso para a gente. Então, é preciso manter isso vivo dentro da empresa. Então, a gente não só treina, como a gente periodicamente solta comunicados, divulga, trata do tema, e nos nossos onboardings, do chão de fábrica ao diretor, todas as nossas contratações têm 2 treinamentos que são dados para todo mundo, e de forma presencial ou ao vivo, né? Assim, não é online. Em data privacy e no código de conduta. Todos os empregados da empresa são treinados por uma pessoa no código de conduta e em questões de privacidade de dados. Exatamente para não entregar um livro para alguém, mandar ele assinar e falar que ele leu, ele não vai ler, a gente sabe que ele não vai ler, e se ele ler, a gente sabe que ele não vai entender tudo também, porque você tem que trazer, eles têm que trazer isso para a realidade dessas pessoas. Então, isso também é uma forma da pessoa já entrar conhecendo as regras do jogo. Quando a gente parte para o mapeamento, que é a fase que você faz o quê? Onde você vai identificar, de fato, todos os processos que tratam dados pessoais. No mesmo treinamento onde a gente falou da lei, no início, essas 400 pessoas que foram as primeiras pessoas que de fato preencheram os formulários e mapearam, os treinamentos duravam 2 horas. Era 1 hora treinando sobre a lei e 1 hora preenchendo o formulário que a gente criou para mapear. A gente fazia um formulário de um processo daquela área específica. A gente foi em todas as áreas da empresa, para a pessoa nem ter que deslocar. Vamos dar o treinamento para o time do financeiro. A gente ia para o time do financeiro e treinava o pessoal lá, para poder preencher um processo e eles entenderem de fato o que eles tinham que fazer. Porque o mapeamento é a base. Quando a gente fala de RH, gente, 1/4 dos processos que a gente mapeia está dentro do RH. E o RH é uma área, da mesma forma que a saúde, que assim, não, nós tratamos sempre de muito dado crítico, sim, a gente já tem a confidencialidade no bojo. Só que não. Porque esse compartilhamento de dados, às vezes, dentro da área, e essa falsa sensação de segurança, isso, às vezes, pode causar um incidente muito mais fácil do que, às vezes, com o dado do cliente, que a gente está sempre muito preocupado, está guardando. O time de RH trata com muitos dados críticos de todos os empregados que estão na empresa. São muitos processos e mais. Não depende muito do tamanho da empresa, porque se você pegar qualquer indústria, uma gigante igual a Stellantis, desse tamanho todo, ou uma indústria média, os processos de RH normalmente são os mesmos. Quando você vai ter menos empregados, mas você vai ter, se é uma indústria que tem um restaurante, que tem um transportador, que transporta seus empregados, não vai ter muitos processos diferentes dos que a gente tem. Todos os processos ligados, talvez, a obrigações legais vão ter também, tem os processos que são relacionados a benefícios, às folhas de pagamento, ao transporte, ao restaurante, ou seja, vai diferenciar, um faz o recrutamento interno, o outro faz o recrutamento contratando uma empresa, mas todos os dois vão ter que avaliar os dados que estão sendo coletados agora no recrutamento, se são necessários ou não para aquele processo, idem para a questão do restaurante, do transporte, porque, assim, a gente tinha uma cultura de coletar sempre muito mais dados do que o necessário. Just in case, se eu precisar, já está aqui esse dado. Recrutamento, seleção, você já perguntava o piso do cara, assim, pegava todos os documentos, número de dependentes,
Você precisa disso para recrutar alguém? Não são dados necessários para um recrutamento. Na hora que a pessoa for contratada, já está aqui. Eu falei, tá bom, mas você contratar 5, está pegando de 15 mil, vai ficar com esse volume de dados, além de você estar ferindo hoje a LGPD, você ainda tem um risco de vazamento muito maior, né? Então, assim, um dos desafios dentro do RH é, de fato, você minimizar a quantidade de dados coletados e os dados que são compartilhados internamente dentro do RH. Porque também dentro de RH acabava que as pessoas compartilhavam, como é uma área que é tudo confidencial, que tem essa segurança, normalmente se compartilhava também muito mais dados do que os necessários para determinados processos. Então, isso também foi uma coisa que a gente teve que fazer adequações e que normalmente se tem que fazer. Quando você fala de ciclo de dados, eu acho que tem até um problema. Primeiro que, assim, a gente não joga nada fora, né? Assim, a gente não tinha uma cultura de descarte. Ah, vamos guardar, vai que eu preciso disso um dia. Aí vem algo que fala assim, olha, quando você não tem mais a finalidade, você tem que descartar. Vamos pegar um empregado, ele sai da empresa. Você vai jogar tudo fora no dia seguinte? Não, né? Ele pode entrar com uma ação contra a empresa, então você tem que guardar ali um monte de coisa até passar o período prescricional da ação. 2 anos? Não sou advogada trabalhista. Gente, 2 para reclamar os últimos 5? Isso. Passou lá os 7 anos. Opa, agora eu vou poder jogar tudo fora? Vai não. Você não vai não, porque tem documentos previdenciários, tem os documentos que você tem que guardar lá por 35 anos. Então, agora você vai pegar as pastas dos seus empregados e vai começar a quebrar, assim, ó. Não, isso aqui o cara não entrou com a ação, essa parte, o cartão de ponto, avaliação, sei lá, aquilo que só vai servir para instruir uma reclamatória, eu já posso jogar fora. Mas aquilo que é previdenciário é 35 anos. Aí tem mais, você não jogou nada para trás fora. E aqueles processos que estão, que é aquilo que você não pode descartar, porque ainda está ligado a uma reclamatória ou qualquer outra ação da empresa. Então, assim, quando a gente fala de descarte, não é só criar tabela de temporalidade e daí para frente jogar fora. A nossa justiça é lenta. Pensa em processo, por exemplo, a minha origem é de advogada tributarista. Então, teve uma ação aí que é aquela do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, que todo mundo ficou conhecendo. Eu trabalhei na Price muitos anos, quando a primeira vez que eu ouvi falar dessa ação, eu não tinha filhos. Meu filho já formou em Direito e advogou nesse processo. Então, assim, daí você imagina o tempo que essa ação correu. Então, assim, quando a gente fala de ciclo de vida, você tem que lembrar também que a gente tem uma justiça e que ela é muito lenta. Então, você tem que criar os famosos avisos de retenção, que é aquele documento que não vai mais seguir aquela tabela de temporalidade, porque existe uma ação por trás, então ele só pode ser descartado quando aquela ação acabar. Quem é o coitado que vai guardar esse documento para saber que aquele documento tem que ser guardado por 24 anos, que foi o prazo que durou essa ação do ICMS? E não, são muitos documentos. Você pode perder uma ação se você não tiver esse documento no futuro. Então, quando a gente fala de ciclo, você tem que olhar para todo o passado que você guardou e começar a pegar naquilo ali, assim, isso pode, isso não pode descartar, isso é um trabalho hercúleo. Isso vai estar no RH e em todas as outras áreas da empresa. Né? Então, normalmente, os avisos de retenção são os advogados que lançam, mas tem as pessoas que vão ter que estar lá fazendo a gestão disso. Então, isso também é um ponto muito importante quando a gente está falando aí de ciclo de vida de dados e de descarte. O desmembrar, porque você vai ter coisas que a justificativa para você manter vão ter prazos diferentes dentro, por exemplo, da mesma pasta, lá, da mesma documentação de um mesmo empregado, e você ainda vai ter aquilo que não vai poder seguir a sua tabela de temporalidade, porque existe uma ação judicial por trás desse documento, ele tem que ser guardado. Quando a gente fala disso também, a gente tem que lembrar que, pelo menos na empresa, o que a gente fez, uma empresa muito grande, a gente precisa de braço e de cabeça em todos os lugares para poder nos guiar, nos informar. Está nascendo um processo novo, esse processo foi alterado. Então, a nossa solução foi criar pontos focais. A gente tem pontos focais em todas as áreas da empresa, áreas maiores e mais complexas, elas acabam tendo até mais de um ponto focal para poder dar uma dividida ali no trabalho. Isso é muito importante, porque são essas as pessoas que vão nos procurar no dia a dia para poder nos trazer os novos processos, nos questionarem como fazer.
E, de fato, quando você conscientiza e treina, acontece. As pessoas nos procuram para isso. Gente, procuraram para saber se podia fazer lista de confraternização de Natal. Eu falei, eu acho que eu estou sendo muito dura com todo mundo, mas pode fazer a lista? Pode, mas novos benefícios, por exemplo, que a empresa foi estender para os empregados, por exemplo, de academia de ginástica. A empresa que está sendo contratada para poder conceder esse benefício, né, ou fazer a parceria no caso aqui com a Stellantis, ela precisava de um dado para fazer o cara crachá. Ela tinha que conseguir identificar que aquele empregado era da Stellantis, para poder ter o benefício que estava sendo ali contratado. Qual foi o dado que essa empresa pediu? CPF. Aí eu falei, aqui, CPF, 24 mil empregados, você está querendo que eu te mande uma lista com o CPF dos 24 mil empregados para você fazer cara crachá? Quando você manda um monte de nenhum, meu sistema é assim. Então eu falei, então, não tem não. Então, se o seu sistema é só com CPF, não vai dar. Discutimos, não, vamos mandar um dado pseudonimizado, nosso número, no SAP. Aí, consegue fazer o link? Consegue, porque a empresa sabe quem que é. A empresa que está sendo contratada não tem que saber, ela vai saber dos 2 mil, 3 mil, 5 mil que quiserem o benefício, que vão lá e eles vão se cadastrar. Então, assim, por que a gente conseguiu intervir e participar? Porque a pessoa do RH, que estava cuidando disso, estava treinada, conhecia, a hora que ela viu, ela falou, isso aqui não está bom não, vamos chamar o pessoal para poder falar. Veículo conectado, todo dia surge uma coisa nova. Então, assim, todo dia nós somos chamados para poder participar dos projetos. Isso veio de conscientização, de treinamento, de comunicação. As pessoas passaram a nos reconhecer como parceiros nesse trabalho. Quando você mapeia, você vai identificando aí gaps, por exemplo, tem coisas que até hoje eu, sinceramente, não sei como resolver. Um dos meus maiores medos dessa questão de direitos de titulares vem com RH. Cartão de ponto é dado pessoal, gente. Avaliação de desempenho é dado pessoal, seu psicotécnico, ou seja, eu fico imaginando, assim, uma revolta dos empregados que resolvem todos pedir portabilidade dos seus dados pessoais, entendeu? Imagina, nós vamos virar um departamento de entregar documento para empregado, assim. O que a gente faz, assim? Além de que, né, vai ficar fácil, todas as ações reclamatórias, pode jogar tudo fora, que é o que você precisar, você vai na empresa e pede todos os documentos. Imagina numa empresa com 23 mil empregados, uma revolta, assim, queremos todos fazer a portabilidade dos nossos documentos, passa tudo para cá. Né? Então, assim, sinceramente, eu não tenho uma resposta nenhuma. O que eu tenho que entregar, que é dado pessoal, não tem dúvida. E o fato de eu ter entregado antes não quer dizer que eu não tenho que entregar agora também, eu acho que eu tenho. Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio mesmo, assim, porque, de fato, os empregados hoje podem pedir isso. Podem chegar e falar, eu quero portar meus dados, todos eles. Né? Então, aquilo da gente guardar tudo, hoje, de fato, a gente tem que ter uma solução com todos os desafios aí dos descartes e de manter esse fluxo. Além da lei, isso vai ser uma segurança para as empresas, para você não ter que ter aí coisas que você vai ter que entregar que você nem precisaria mais hoje estar com elas na empresa. Quando a gente fala da implementação, na verdade, a gente está falando de adequação de processos, dentro do RH, aditamento de todos os contratos de trabalho, criamos a política, né, de privacidade para os colaboradores. Assim, dentro do RH, o que a gente mais fez foi reduzir acesso dos próprios colaboradores aos dados pessoais que eles tinham, trazer isso para os processos, de fato, assim, aquilo que é efetivamente necessário para cada um dos processos, a questão de dar transparência com relação ao tratamento dos dados pessoais dos empregados, e, de fato, existem alguns processos que a gente começou a ter que pedir consentimento. Por exemplo, a gente tem muito forte a questão de D&I, né, de diversidade e inclusão. Acabamos de fazer um censo de diversidade, que não pode ser obrigatório, eu não posso tratar dado sensível com base aí no legítimo interesse, a gente teve aí, de fato, que pedir consentimento para todos os colaboradores que quisessem participar. Então, em alguns casos, de fato, foi com base em consentimento. Adequação dos processos, estrutura de governança, a gente tem um comitê, tem os pontos focais que fazem parte desses comitês, às vezes a gente tem reuniões mensais, não só para discutir a legislação,
para manter o tema vivo e para ter certeza que está todo mundo aí trazendo todas as alterações necessárias. Revisões periódicas, os processos mudam e mudam mesmo, a gente tem um obrigatório por ano, tem que revisar todo o mapeamento. E auditorias, a gente já passou aí por 2 auditorias nesse período. Agora, aqui eu trouxe só um pouquinho para vocês terem uma ideia dos números aí dos nossos projetos. Foram 13 empresas, 17 meses aí para poder fazer a adequação completa, mais de 330 áreas aí com processos mapeados, 2.200 processos que tratavam dados pessoais, 500 aí eram do RH, processos do RH, 1.600 contratos editados, e aqui o contrato de trabalho é um só, né, está como um, fora as condições gerais de contratação, que também está comum. Nós criamos mais de 30 procedimentos e políticas, a gente entrevistou presencialmente mais de 300 pessoas para conseguir definir os planos de ação, treinamos 9.300 empregados na LGPD, 600 presencialmente e o restante foi um treinamento online. Validamos mais de 100 sistemas, que eram os que tratavam dados pessoais, criamos um sistema para atender o direito titular, desenvolvemos, a gente tem um portal interno, onde é um repositório de todos os documentos, para garantir ali as versões de políticas e toda a documentação relativa à privacidade. Temos um plano de comunicação desenvolvido, que periodicamente volta e trata do assunto. Treinamos aí os nossos concessionários todos, porque a gente ainda tem essa particularidade, né? O dado do cliente é tratado quando você entra numa concessionária para comprar um Argo, é igual comprar uma Brastemp, né? Assim, você está comprando o carro da Fiat, né? Então, existe essa relação com o montador, então a gente treinou e treinamos os nossos fornecedores, porque a gente tem os empregados dele dentro das nossas plantas, e também criamos aí o comitê que eu já falei. Gente, era isso. Obrigada aí.